Muito bem, eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema Deus patrocina nossa vitória. Eu creio com toda a minha convicção que Deus, ele é um patrocinador da vitória. Não há maior vitória do que a vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, em qualquer embate, em qualquer batalha, em qualquer luta, nós já podemos entrar nessa luta sabendo que Deus já patrocinou a nossa vitória. Nós já somos mais do que vencedores por Ele que nos amou. E é isso que diz o texto de Romanos capítulo 8, verso 37. Diz exatamente isso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, aquele que crê na palavra, que crê no Senhor, pode ter a certeza e a convicção, ele é um patrocinador da nossa vitória. Ele pagou o preço da nossa vitória, ele comprou a nossa vitória através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O crente precisa entender isso, você vai entender esta manhã, me acompanha firme aí até o final, você vai entender que a maior das vitórias, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Então Deus não patrocina a derrota, Deus não nos chamou para entrarmos numa condição de uma mentalidade de derrotado, de uma mentalidade daquele que já entrou para perder, só estou participando. A mentalidade daqueles que servem ao Senhor tem que ser a mentalidade mais que vencedores. O Senhor prepara o ambiente para isso, prepara o ambiente para as nossas vidas. Ele patrocina a nossa vitória. Agora, esse patrocínio de vitória, a gente precisa entender o que é a vitória. A vitória, ela só ganha sentido se houver antes batalha, guerra, luta, peleja. É a partir desse conflito é que se classifica o vencedor e o perdedor. Aquele que é vitorioso e aquele que é derrotado. Porque a gente pode correr o risco de pensar que vitória é viver uma vida triunfalista. E uma vida triunfalista é diferente de uma vida de triunfo. A vida de triunfalista é aquele que nega a batalha e que vive sempre uma vida confortável, tranquila, sem embates, sem lutas, sem dificuldades. Isso a Bíblia não nos mostra. O triunfo é a convicção de que no final da nossa história, o Senhor garante que nós estaremos com Ele. A vitória é certa em Cristo Jesus. No próprio jeito de Deus tratar com o povo de Israel, na Bíblia, irmãos, nós vemos que o povo de Deus, considerado o povo de Deus, em toda a Bíblia, em toda a palavra, nós vemos que foi um povo de batalhas, de guerra, de luta, o tempo todo. O tempo todo eles estavam em guerras. Em alguns momentos, a gente pode entender que eles foram até, em algumas batalhas, derrotados. Por exemplo, quando eles ficaram 400 anos na escravidão do Egito, um povo de Deus que foi escravizado. Mas ali, numa aparente derrota, Deus estava patrocinando uma vitória futura. E depois que saiu dali, ainda teve que estar 40 anos ali, peregrinando no deserto, até chegar à terra prometida. Tempo de batalha, de luta, de dificuldade, de dores. Mas Deus estava ali trabalhando. Um povo que foi levado à escravidão da Babilônia.
Um povo que em todo momento ali os filisteus, os inimigos, Davi viveu uma vida de batalha. Nós vimos aqui no domingo passado, as batalhas eram constantes. Então, ser vitorioso não significa negar a batalha. Pelo contrário, significa estar disposto a encarar a batalha. É isso que a gente vai estar aprendendo aqui esta manhã. O povo judeu, irmãos, foi perseguido e teve que enfrentar dificuldades. No tempo de Jesus e dos apóstolos, a opressão romana, e eles, de uma certa forma, a gente pode dizer que eles eram escravos da opressão romana. É o povo de Deus. É o povo ao qual o Messias chegou. E em toda a história, a gente vê que esse povo enfrentou dificuldade, foi expulso do seu próprio país, se dispersou pelo mundo, foi tão perseguido, e isso é documentado porque a história é recente, na Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades do Holocausto. Um povo experimentado em batalha, em dores. E eu quero aprender com isso, porque hoje, irmãos, nós estamos tendo um enfrentamento tão complicado, esse tempo que o brasileiro nunca teve antes. A gente não tem histórico de sofrimento nesse nível. A gente não está acostumado com batalha, com guerra, com peleja. Somos um país pobre, mas a vida aqui é muito mais tranquila do que em outros lugares do mundo. E eu creio que Deus está querendo lapidar uma postura uma mentalidade, uma postura de vitoriosos em aqueles que lhe servem. Irmãos, o povo judeu, com todo esse histórico de batalha, ele é um povo forte, um povo resistente, resiliente, um povo que encara a batalha qualquer nível. Até hoje lá em Israel, todo mundo ao redor quer acabar com eles, e eles estão lá, firmes. De vez em quando se fala sobre algum brasileiro que fez parte de uma equipe que ganhou o Prêmio Nobel. Você conhece o Prêmio Nobel? É o prêmio que é dado todo ano. Eles observam o mundo todo e aqueles que se destacam na sua área de atuação ganham o Prêmio Nobel da ciência, da matemática, da medicina, da paz, que se destacam na sua área de atuação. Por quê? Porque é difícil encontrar um brasileiro como referência que ganhou um prêmio como esse. Talvez fez parte de alguma equipe, mas um brasileiro como referência tem discussões. Eu anotei aqui, sabe quantos prêmios Nobéis algum judeu ganhou? 167 prêmios. E o judeu é 0,02% da população mundial. O brasileiro tem muito mais. Eu queria pensar sobre isso, irmãos, porque talvez a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, seja de pessoas que fogem da batalha. Sejam pessoas que negam a batalha, que não querem enfrentar a luta e a batalha. E talvez, por isso a gente influencia tão pouco a história mundial. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa despertar para isso. E saber que nele nós somos mais do que vencedores. E sabendo que Deus está patrocinando a nossa vitória. Se hoje nós temos o Waze, que todo mundo usa para se locomover, foi porque um judeu inventou. Eu notei algumas coisas aqui, o pendrive, que a
a gente usava até pouco tempo, a tomografia que tem ajudado tantas pessoas a identificar e a diagnosticar situações de saúde. Firewall, drones, os drones que hoje todo mundo brinca, quem inventou foi um judeu. E por aí vai, tem várias invenções aqui. Um povo que está acostumado a enfrentar batalhas. Um povo que aprendeu o caminho de ser vencedor, de se destacar naquilo que faz. Com a igreja de Cristo, irmãos, não é diferente. Eu creio que Deus está trabalhando nesse tempo. Eu quero estar preparado para dar uma resposta de vitória. Porque é o mínimo que eu posso fazer por aquilo que Jesus conquistou em favor da minha vida. E é nesse tempo da batalha, e quanto mais se prolonga a batalha, é que vai ficando claro. Não dá para se esconder no meio de uma batalha. Talvez no começo da batalha a gente se esconde. Mas na intensidade da batalha, e conforme ela vai se prolongando, vai aparecer quem é covarde e quem é vitorioso. Quem está disposto a pagar o preço. E diante de tantos heróis que a gente sabe que batalharam, tantas referências na Bíblia, Abraão, Moisés, Elias, Davi, eu quero pegar um desses personagens e aprender um pouco com a sua postura de vitória. Aplicar na minha vida, aplicar na sua vida. Essa postura, essa posição, esse entendimento. Não é o momento, irmãos, da igreja se apequenar, recuar, se esconder, mas é o momento da igreja mostrar que está aqui para representar o vitorioso invicto, para representar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu todas as batalhas, aquele que tem o domínio sobre as suas mãos, aquele que tem a nossa vida escondida com Ele nos céus. Estamos aqui para representar o Senhor. E a nossa postura dentro da nossa família, dentro da nossa casa, na sociedade, entre os amigos, vai fazer toda a diferença. Então, olhando para aquilo que a gente está falando. E se a gente encosta do lado do irmão e fala assim, poxa, tá difícil, né? Olha, a vida tá dura, tá complicado, tá triste, tantas dificuldades. E que tipo de fé e de vitória a gente está liberando sobre a vida das pessoas? Porque para ouvir isso daí, ele vai ali na esquina, ele vai lá, ele ouve a televisão, ele ouve no rádio, ele ouve na internet. Da boca do crente, irmãos, ele tem que ouvir palavras daquele que está patrocinando a nossa vitória. Eu não sou um profeta da morte. Eu não quero negar as dificuldades, e a gente sabe das dificuldades que estão por aí. Mas eu quero liberar uma palavra de fé, de conquista, de vitória, um posicionamento. É depois de tudo isso que a gente vai entender quem são os heróis e quem são os covardes. Eu quero falar sobre Josué com vocês. A gente está falando sobre Josué, um herói Josué, nós vamos falar, líder em Israel, sucessor de Moisés, aquele que liderou o povo para entrar na terra prometida, o grande general estrategista Josué. E nós vamos falar dele porque ele é um herói. A gente lembra dos heróis. Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, vão olhar aqui para esse tempo que a gente está vivendo, do coronavírus, da quarentena, da pandemia, e vão contar essa história também. Será que vão lembrar do nosso nome? Será que vão lembrar daquilo que a gente fez? Será que vão lembrar da nossa postura? Será que vão se lembrar
da igreja de Cristo, da igreja presbiteriana, de como nós nos posicionamos diante dessa batalha? Ou quando olha, não, estava todo mundo escondidinho, estava todo mundo com medo, estava todo mundo esperando passar, estava todo mundo congelado, estava todo mundo travado, engessado, aguardando alguma coisa acontecer. O que será que vão falar da gente? Que história vão contar de nós? Eu não estou dizendo isso, irmãos, para a gente sair por aí arriscando a nossa vida na questão da saúde. Vocês sabem, nós somos muito zelosos aqui, cuidadosos, mas isso não nos impede de fazer a diferença no lugar que Deus tem colocado. Que tipo de palavra a gente tem falado, o que a gente tem liberado, o que a gente tem pensado, qual tem sido a nossa atitude. Nesses momentos é que surgem as grandes ideias. Eu citei aqui algumas delas para você entender isso. É nesse momento de dificuldade é que surgem aqueles que estão mais preparados para dar uma resposta de vitória. Eu quero ser um deles, e eu quero que você seja um desses também. Amém? Eu quero iniciar aqui a história do Josué, lendo com vocês Êxodo capítulo 33 e verso 11, que diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Irmãos, Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, é uma tipologia de Cristo do Antigo Testamento, porque assim como Cristo, por ele transportou a humanidade de um reino de treva para um reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Josué, ele se coloca como aquele que tirou o povo do deserto e fez a passagem pelo Jordão para a terra prometida. E a raiz do nome Josué é a mesma raiz do nome Jesus, é aquele que salva, aquele que traz salvação. Então Josué trouxe a salvação, tirou do deserto e colocou em Canaã. Assim como Jesus tirou do reino de treva e trouxe para o reino de luz. Ele teve um papel fundamental na história de Israel. Mas em algum momento da sua vida, como a gente leu aqui, o líder era Moisés, e Deus falava face a face com Moisés na tenda do encontro. E depois Moisés, que recebeu essa mensagem, ele ia e transmitia essa mensagem para o povo. Mas quem recebia essa mensagem em primeira mão, depois de Moisés, era Josué, porque ele não se afastava da tenda. Aonde Moisés estava, ele estava. E o versículo que a gente leu chama Josué de um auxiliar. Ele era um auxiliar apenas. Talvez alguns não gostem desse termo, auxiliar, mas Josué não desprezou o termo auxiliar. Ele levou muito a sério. Talvez alguns auxiliares de Moisés estavam lá na congregação, lá no meio do povo, displicente, vivendo a sua vida, esperando Moisés chegar com o recado de Deus. Mas Josué estava ali, no pé de Moisés, conectado, ligado. Quando Moisés saía da tenda do encontro, o primeiro israelita que ele via era Josué, e com certeza contava as novidades da parte de Deus para aquele homem. Ele aprendeu ali aos pés de Moisés, estava conectado, ligado, levou a sério o seu papel de auxiliar, não desprezou. E aqui eu quero aprender alguma coisa já com aqueles que vão fazer a diferença na história. São aqueles que não desprezam os pequenos começos, são aqueles que valorizam os pequenos começos. São aqueles que levam a sério aquilo que é colocado sobre a sua responsabilidade. Que mesmo no momento inicial, aonde talvez Josué não estava preparado para receber diretamente a mensagem de Deus, e ele talvez não tivesse o entendimento global daquilo que Deus estava fazendo naquele momento, ele precisava então de alguém mais experiente, mais maduro como Moisés, mas ele valorizou, estava o tempo todo ali, ouvindo, ajudando, servindo, honrando, protegendo o seu líder, e foi recebendo então tudo aquilo
que Moisés tinha de experiência com Deus. Recebeu em primeira mão. Não desprezou os pequenos começos. Por isso que quando lhe foi requerido um posicionamento, ele estava preparado. Aqueles que têm desprezado os pequenos começos, irmãos, num tempo como o de hoje, estão perdidos. Não tem chão, não tem direção, não sabe para onde ir, não sabe qual é o próximo passo. Foram engolidos pela pandemia, não sabe como resolver a questão dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, quanto mais fora. Porque não honrou, não valorizou, desprezou. Eu fiz uma pergunta numa enquete aí no YouTube sobre os motivos que as pessoas tinham de dificuldade para vir ao culto presencial. Coloquei ali alguns motivos. E um deles era assim: me habituei a assistir pela live. O que me leva a crer é que a pessoa poderia estar vindo no culto presencial, mas acostumou a assistir pela live. Tudo bem. Porém, a gente sabe, vocês que estão aqui presentes, que há uma diferença na presença, na unção, na conexão, do que a gente está distante num celular. As distrações são maiores, é mais difícil. E isso fala de marcar presença, como a gente aprendeu domingo passado, de guardar posição, de se firmar naquilo que Deus colocou. E se nós temos uma possibilidade de reunir, vamos reunir, vamos valorizar aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Talvez a gente não consiga fazer algumas coisas. Hoje não dá para sorrir para a pessoa que está ao lado, cumprimentar, abraçar, mas a gente pode sim estar reunidos. Isso é valorizar as oportunidades, valorizar os pequenos começos. Quem tem valorizado isso no decorrer da sua jornada, da sua caminhada cristã, hoje está mais ligado, está mais conectado, está mais confortado, está mais direcionado, consegue enxergar, consegue ter força para dar o próximo passo. A conexão é fundamental. Ainda há tempo de se conectar, de valorizar aquilo que tem sido apresentado para as nossas vidas. Quero ler com vocês Números capítulo 14, verso 8. Números 14, verso 8, que diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Quem disse essa frase foi Josué. Logo, irmãos, quando o povo saiu do Egito e começou a peregrinar no deserto, eles estavam às portas de Canaã, às portas da terra prometida. Você conhece essa história? Quando Moisés manda os espiões, os espias, observar a terra de Canaã. E eles voltam constatando que aquela terra era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra que produzia muito, era de fato a terra que mana leite e mel. Mas a maioria dos espias se acovardaram para a batalha. Eles trouxeram o seguinte relato: é o patrocínio da derrota. Eles trouxeram o patrocínio da derrota. O patrocínio da derrota não vem de Deus. Não está no coração de Deus. Eles disseram: lá tem gigante, lá tem exército, lá tem alguns homens que vão pisar em nós como se nós fôssemos gafanhotos. Mas 2 homens, Josué e Calebe, entenderam que Deus patrocina a vitória. Eles tiveram um entendimento diferente. Eles disseram: se Deus está conosco, se Deus prometeu essa terra, se ela é para nós, a gente vai batalhar, vai encarar, vai enfrentar, vai lutar e vai tomar posse da terra.
Essa era a disposição do coração. Josué tinha uma visão da palavra de Deus muito clara, trazida por Moisés, que a terra era prometida. Então, se é prometida por Deus, se ela é nossa, vamos tomar posse da terra. Era assim que eles enxergavam. Era essa visão de vitória, essa visão de conquista, essa visão de tomar posse que esse homem tinha. Essa visão foi transformando ele no líder que ele foi lá na frente, quando o povo de fato entrou na terra prometida. Porque a gente sabe que o povo ali todo ouviu o patrocínio da derrota e não quis encarar os inimigos. E a gente sabe que no final dessa história, os únicos que entraram de fato, daquela geração, os únicos que entraram de fato na terra de Canaã, foi Josué e Calebe. Porque eles tiveram visão daquele que patrocina a vitória. E eu não sei se você sabe, mas deste dia até o dia da entrada, foram aproximadamente os 40 anos de deserto. E quando Josué entrou na terra e começou a distribuir a terra entre as tribos, entre os filhos de Israel, Calebe disse: eu quero as terras da montanha. Eu sei que as terras da montanha ainda existem gigantes lá, mas eu estou disposto, eu quero aquela terra, porque eu estou disposto a ir lá, derrubar os gigantes e tomar posse daquela terra. O interessante é que Calebe, nesse dia aqui que eles foram espiar a terra de Israel, ele tinha 45 anos. E quando ele pede a terra das montanhas para derrubar gigantes, ele tinha 85 anos. Mas ele disse: o meu vigor continua o mesmo, a minha disposição continua a mesma. Eu ainda creio num Deus que patrocina a vitória. E com 85 anos eu estou a fim de ir lá, batalhar e vencer e tomar posse daquela terra. Veja a diferença da mentalidade do derrotado, do covarde e do batalhador, do enfrentador, do vitorioso e do herói. Daquele que crê em quem patrocina a vitória. Irmãos, patrocínio de vitória não tem nada a ver com vida mansa. Talvez nós brasileiros sejamos tão pouco produtivos porque a gente confunde vitória com vida mansa, com vida fácil. Vai olhar a história dos vitoriosos que a gente tem por aí. É batalha. É alguém que está disposto a guerrear, a enfrentar, a tomar posição. Eu vejo, irmãos, esse momento como uma grande oportunidade da Igreja de Cristo. Numa retomada, onde as pessoas vão olhar para as nossas vidas e olhar qual foi a nossa resposta diante desse tempo de pandemia. Será que eu estou sendo um papagaio e repetindo as notícias da internet? Ou eu estou sendo uma voz do Senhor e colocando um posicionamento de fé no coração das pessoas? Quem tem visão do problema não entra na terra prometida. Quem tem visão de vitória é que entra na terra prometida. Eu quero deixar muito claro, eu não estou negando o problema. O problema está aí. E humanamente não tem solução. Mas se eu tiver a visão no problema, irmãos, eu não vou superar, eu não vou contar histórias sobre o meu posicionamento de fé, eu não vou inspirar ninguém, eu vou, na verdade, poxa, se esse camarada que diz ser crente está com um papo depressivo desse, para onde eu vou então? Para que lado eu vou correr? Nós fomos chamados para sermos profetas da vida. Olhar para um futuro, para as promessas do Senhor. Por isso que eu já preguei aqui logo no começo da pandemia, não é? Quem tem propósito em Deus não morre na véspera. Deus vai até o final, até o dia de Cristo na nossa vida. Eu tenho que ter essa convicção. E já entrando nisso, que eu ia falar mais para o final, mas, irmãos, não há maior vitória do que a vitória de Cristo Jesus.
conquistada na cruz do Calvário que venceu a morte. Então a morte não é derrota para aquele que crê. E nós estamos aqui não brincando de igreja para ter uma vidinha mais ou menos, uma vidinha melhor, né? Uma vidinha tranquila. Nós estamos aqui porque o maior inimigo das nossas vidas, que é a morte, foi vencido na cruz do Calvário. Então a morte, onde está a tua vitória? Aonde estão os seus aguilhões? Nós fomos libertos por Cristo Jesus e a morte não tem vitória. A nossa vida está escondida com Cristo nos céus. Deus não é um Deus de morto, mas Ele é um Deus de vivo. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. São homens que existem até hoje na eternidade. Quando Jesus se encontra lá no monte da transfiguração com Moisés e com Elias, Moisés era um homem, estava lá, Elias era um homem, estava lá. Deus é um Deus de vivo. Jesus ressuscitou e aqueles que creem nele ressuscitarão juntamente com Cristo. Essa é a principal vitória, a principal fé do cristão. Por isso a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas, porque Cristo venceu a morte. E a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Ele nos altos céus. Esse entendimento de vitória é libertador. Quando eu entendo que Deus tem um propósito, Ele está nos lapidando em toda essa dificuldade que a gente está enfrentando, eu quero sair mais forte, melhor, mais preparado, com coisas novas, com criatividade, inventando soluções, chamando a igreja para ir à frente, porque o povo precisa ouvir isso, que nós temos a resposta, e a resposta está na vitória de Cristo. Nós precisamos entender porque nós somos igreja e nos posicionar diante disso. Os valentes, os guerreiros, aqueles que estão dispostos a enfrentar essa batalha. Como está a minha visão de vida durante a pandemia? Como é que está a minha visão de vida? Nesses enfrentamentos, eu estou buscando soluções ou eu estou escondido, amedrontado, esperando o tempo passar, improdutivo? Eu estou igual às outras pessoas. Eu estou, irmãos, guardando a minha vida, me cuidando, tendo distanciamento. Eu sou bom para manter distanciamento, viu, irmãos? Eu sou bem assim, distante, né? Uso máscara, passo álcool gel. Eu não estou desprezando essas coisas. Estamos tomando cuidado, sim. Mas isso não pode me paralisar. A minha mente está livre, a minha boca está livre, minha rede social está livre. Eu tenho muito que contribuir com o reino de Deus nesse tempo. Você tem muito que contribuir. É nesse tempo, nessa chacoalhada, que os covardes e os heróis vão ficar clara a diferença. Vocês lembram dos 10 espias? Mas assim, a gente está falando aqui dos heróis, a gente está falando do passado. A gente lembra de Josué e de Caleb. E dos outros? Os outros se acovardaram. Ninguém quer contar a história do covarde, do medroso, do que foge da batalha, do que se preserva. Quem inspira são os valentes, os guerreiros, os que se posicionam, os que creem na vitória. Por isso que a gente está contando a história do Josué aqui hoje. Essa é a diferença daqueles que creem. Então, como é que está a minha visão de vida? Cadê o seu projeto? Cadê o seu sonho? Cadê a sua posição? É isso que vai mostrar como que está o teu coração, como é que está a tua vida. Eu quero ainda ler Josué capítulo 1 e verso 1. Josué ganhou um livro com o seu nome. Quando ele começou então a suceder Moisés. Josué 1:1. Depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O auxiliar de Moisés, filho de Num, ouviu finalmente a voz de Deus. No começo ele não conseguia entender muito bem, mas ele honrava o seu líder, grudava nele, queria aprender. Foi experimentado, tomou uma posição de vitória. E agora, no tempo da maturidade, ele consegue então ouvir, interpretar e entender. Deus fala diretamente com ele, porque agora ele era o líder da nação. O tempo da maturidade chegou na vida do Josué. Mas ele não surgiu do nada, não. O nosso problema aqui é que o líder morreu, o líder caiu. Vamos levantar um aí. Ninguém está preparado. Vai você mesmo que você serve. Não tem outro, vai você mesmo. Não foi assim. Desde a saída do Egito, Josué veio aprendendo, tendo experiência. Foi para a batalha, foi para a guerra, representou o seu líder, pegou na espada por ele, lutou. Ouviu a voz de Deus através do seu líder. E agora ele estava preparado para a sucessão. Então ninguém surge do nada. Quando surgir do nada, toma cuidado com essa pessoa. De onde veio? Apareceu aí. Está pregando. Abriu a igreja. Apareceu. Ninguém aparece do nada. Alguém trabalhou antes nessa vida. Alguém pagou um preço. Alguém guerreou antes. Alguém foi voz de Deus na vida dele. Para que ele pudesse. E ele ouviu para que ele pudesse chegar lá. Precisamos valorizar esse processo de geração em geração. Isso é fundamental para que a gente tenha proteção e segurança. Mas chegou o tempo de Josué tomar decisão. Se nós formos pensar em alguém que é filho dentro de uma família, ninguém ouve muito a voz do filho. O filho não é tão valorizado. Mas um dia, muitos que foram filhos hoje são pais responsáveis pela família, são mães responsáveis pela família. Assumiu uma postura de guerreiro da sua casa, da sua família, de enfrentamento, de liderança. Porque às vezes eu estou falando aqui em liderança e a gente pensa muito sobre a igreja, ou sobre uma empresa. Mas e sobre a família? Ninguém pode negligenciar a liderança da família. Cadê a coragem daqueles que batalham espiritualmente pela sua família? Agora é você que tem que ouvir a voz de Deus. Isso é uma palavra de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Então tome cuidado com a voz que a gente tem ouvido. Quais são as vozes que a gente tem ouvido nessa quarentena? De alguém que se levanta aí para falar. Você conhece essa pessoa? Sabe de onde veio? Que voz a gente está ouvindo na quarentena? Nós vamos replicar essa voz que a gente tem ouvido. Deus quer falar. Tem um povo aguardando, irmãos. O pessoal está perdido. Só ouvem notícia da horizontal. Tem que ter alguém que seja uma voz que traz do alto, levando direção, levando posição para a vida das pessoas. E eu quero terminar aqui da seguinte maneira. Aperta o cinto aí. Acho que quarta-feira passada na aula eu peguei muito pesado, irmãos, na aula sobre autoridade espiritual. O pessoal saiu daqui todo silêncio, assim, sabe? Eu acho que eu peguei pesado demais. Mas a gente precisa pegar pesado para entender que a vida não é fácil. Porque quando a gente espreme a azeitona é que sai o azeite. Se não espremer, vai ficar azeitona a vida toda. Assim como Josué abriu o caminho para que o povo pudesse entrar em Canaã,
o Senhor Jesus, Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar em vida eterna. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: que caminho você tem aberto nesse tempo da pandemia? Quais os caminhos que você tem aberto para as pessoas que estão ouvindo a tua voz, estão acompanhando a tua vida, que te seguem, que estão ao teu redor? Porque tem crente que está sendo tranca-rua, está trancando a vida das pessoas com uma palavra sem fé, sem esperança, com a palavra maldita, patrocinando derrota. Isso não vem de Deus. Eu quero ser aquele que abre um caminho livre. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eu quero ser essa voz. Eu quero te convidar a ser essa voz. Abrir avenidas para que as pessoas possam ter acesso à vitória. O Senhor, Ele patrocinou a maior das vitórias. Aquele que crê nele, nem a morte, nem a vida, nada vai nos separar desse amor. Essa é a maior vitória que cada um de nós pode ter. Não dá para um vírus não derrota. Nada pode derrotar. Essa é a convicção de vitória que eu tenho. Essa é a minha mensagem. Abrir as portas para que entre o Rei da Glória. Facilite para dizer: há salvação em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se apegue nas verdades do Senhor. Saia do reino de treva, entre no reino de luz. Jesus é a resposta para as nossas vidas. Tome uma posição, cresça, amadureça, seja adulto espiritual. Para com esse coitadismo, com esse fracasso. Você não está cansado que as pessoas olham para você e sintam dó da tua vida? Não está cansado disso, não? Seja inspirador. Compra a briga e vença. Com certeza você vai levar pessoas à vitória junto com você. Para de ficar esperando o favor dos outros. Para de pensar como o brasileiro que quer viver de seguro-desemprego, ajuda do governo e cesta básica. Acorda, você está vivo ainda. Não é porque a pandemia está aí. Quem sabe a pandemia está te dando uma chance hoje de você reinventar a sua vida e se reposicionar diante da vida. Eu creio que Deus pode levantar brasileiros aqui valorosos, inspiradores, homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa terra. Posicione-se diante disso. Vai ter que enfrentar. Às vezes vai ter que dar glória a Deus porque a gente está passando manteiga no pão e tem que esquentar ele no forno para poder comer o pão, né, que está velho já. Mas continua. Continua. Creia que Deus está construindo algo. E de repente Ele está patrocinando a nossa vitória de um jeito que a gente nem gostaria de ser patrocinado. Mas talvez a gente precisa ser lapidado na guerra. Fique em pé no seu lugar. Eu vou dizer para vocês aqui, abrindo meu coração, eu tenho uma tendência de ser covarde. Eu tenho uma tendência de fugir da batalha. Eu tenho uma tendência de deixar para lá. Eu tenho uma tendência brasileira de deixar a vida levar. Mas quando eu olho para aquilo que Jesus fez pela minha vida, quando eu entendo que Ele se entregou por mim,
Eu não posso ficar do jeito que eu gostaria de ficar. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que dar uma resposta para Ele, porque Ele merece. Ele merece. Ele merece uma resposta da minha vida. Ele merece uma resposta da sua vida. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração essa manhã. Senhor, que além das minhas palavras, Senhor, alcança por revelação cada vida que está tendo acesso a essa mensagem, Pai. Senhor, muda destinos usando a vida dos meus irmãos. Muda, Senhor, posicionamento. Levanta aqui um povo guerreiro. Levanta aqui um povo de batalha, Senhor. Levanta aqui um povo, Senhor, ó Deus, que está disposto, Senhor, a pagar o preço. Levanta um povo com uma voz, Senhor, que possa apontar o caminho, a salvação. Ó Deus, que possamos ser aqueles que abrem as portas para que entre o Rei da Glória, que abram os caminhos para que as pessoas possam conhecer as veredas da justiça, Senhor. Ó Deus, aqueles, Senhor, que entregam os caminhos ao Senhor e confiam em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor agirá, que o Senhor tudo fará. Levanta, Senhor, levanta algo novo neste tempo, que a Igreja de Cristo seja uma resposta, Senhor, para este tempo de pandemia, Senhor. Levanta cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.